tal a gente dar uma olhada no jogo que, olha, desafia completamente a lógica? Pensa só numa situação em que o movimento mais racional que se pode fazer é, na verdade, a pior jogada de todas. Parece doido, né? Pois é, esse é o jogo da centopeia. Então, para começar, vamos nos colocar no lugar de quem joga. A cada rodada, a escolha é bem direta, né? Ou a gente para e pega um prêmio menor agora mesmo, ou a gente confia na outra pessoa, continua o jogo e tenta aumentar o prêmio para todo mundo. Parece simples, mas é aí que mora o perigo. Essa decisão esconde uma complexidade, olha, gigante. Beleza? Vamos entender as regras rapidinho. É um jogo para duas pessoas, o jogador branco e o jogador preto. O branco começa, tá? Se ele decide parar, o jogo acaba ali mesmo e ele leva uma graninha. Mas, se ele continuar, a bola passa para o jogador preto. Aí o preto tem a mesma escolha, parar ou continuar. Só que os prêmios já estão maiores. E o jogo segue assim, com os valores só aumentando a cada passo. E é aqui que a coisa fica interessante. O grande atrativo do jogo é esse. Se os dois jogadores cooperarem até o finalzinho, os prêmios são absurdos, especialmente para quem começou. Pensa só, um ganho que começa em 4 pode virar 256. Então a pergunta é, por que raios alguém pararia no meio? Pois é exatamente aí que a lógica entra e bagunça todo o coreto. Ok, agora vamos tirar o nosso chapéu de pessoa normal e colocar o chapéu de teórico de jogos. Vamos pensar no que um jogador, sabe, aquele tipo perfeitamente lógico, super egoísta, que só quer saber de maximizar o próprio lucro, faria. O que essa pessoa faria em cada passo do jogo? A resposta, eu já adianto, é de cair o queixo. A peça central aqui é um conceito chamado equilíbrio de Nash. Nesse jogo, isso se traduz numa estratégia racional. A ideia é a seguinte: cada jogador parte do princípio que o outro é um gênio da lógica, um verdadeiro Spock. E mais, sabe que o oponente também pensa a mesma coisa dele. Ou seja, cada movimento é calculado com a certeza absoluta de que a outra pessoa vai fazer a jogada mais egoísta e lógica que existir. E para sacar essa lógica toda, a gente não começa pelo começo. Não, a gente vai fazer o caminho inverso, começando lá no final. É uma técnica conhecida como indução retroativa. A gente vai direto para a última jogada possível do jogo e analisa o que aconteceria lá. Certo, então vamos imaginar. O jogo chegou na última rodada. O jogador da vez tem duas opções: continuar, que acaba o jogo e dá um prêmio X, ou parar, que dá um prêmio X mais um pouquinho. Um jogador 100% racional, que só quer o máximo para si, vai fazer o quê? É óbvio, né? Ele vai parar e pegar essa pequena vantagem, sem pensar duas vezes, sempre. Agora, segura essa. Esse é o pulo do gato. O jogador anterior, o penúltimo, ele sabe disso. Ele sabe que se ele escolher continuar, o próximo jogador vai trair e parar para pegar vantagem. Então, para não sair perdendo, o que ele faz? Ele mesmo para o jogo na vez dele. Faz todo o sentido, né? E esse pensamento cria um efeito dominó que vai derrubando tudo. O jogador antes do penúltimo sabe que o penúltimo vai parar, então ele para também. O cara antes dele sabe disso e para também. É como uma corrente de desconfiança toda baseada na lógica que vai voltando, passo a passo, até chegar lá no primeiríssimo movimento do jogo. E aí, chegamos na conclusão bizarra da teoria pura. A única jogada racional para o primeiro jogador é parar na hora, na primeira oportunidade. O jogo nem esquenta e já acaba, com um prêmio ridículo. Um potencial de 256 jogado fora por 4. Tudo isso em nome da lógica. É de explodir a cabeça, né? Tá, mas e na vida real, será que as pessoas de carne e osso jogam desse jeito? Foi exatamente isso que os pesquisadores foram investigar. Eles pegaram essa teoria fria, matemática, e levaram para o mundo real, com gente de verdade, para ver o que ganhava, a nossa intuição ou essa lógica pura e dura. A grande pergunta da pesquisa era essa. No final das contas, a lógica vence? E para testar isso no nível máximo, eles não chamaram qualquer um. Eles foram atrás de gente que é treinada para pensar, sabe, vários lances à frente. E o estudo fez uma comparação bem legal. De um lado, estudantes universitários. Do outro, a elite do xadrez. Grandes mestres, mestres internacionais, mestres da federação, gente casca grossa. A lógica por trás disso é que um enxadrista é profissional em pensar no que o oponente está pensando. A pergunta era, será que eles seriam os tais jogadores perfeitamente racionais da teoria? Mas a parte mais incrível do estudo não foi só ver como cada grupo jogava isoladamente. Foi ver como eles mudavam o jeito de jogar dependendo de quem era o adversário.
O que será que acontece quando um mestre joga contra um estudante? E quando dois mestres se encaram? Então eles montaram 4 cenários de teste: estudante contra estudante, enxadrista contra enxadrista, e claro, os confrontos mistos, estudante versus enxadrista. Com isso, eles conseguiam ver direitinho como a ideia que se tem do oponente muda a decisão de continuar ou parar. Agora se prepara, porque é hora dos dados, e é aqui que a coisa fica maluca. Olha só, quando eram estudantes jogando contra estudantes, o que acontecia? Eles cooperavam, paravam bem mais para frente no jogo. Agora, compara isso com enxadristas contra enxadristas. Pasmem, quase 70% deles pararam na primeira jogada. Eles jogaram exatamente como a teoria da lógica fria dizia que eles iam jogar. Incrível! Para a gente visualizar melhor, esse gráfico deixa bem claro como os estudantes mudam o comportamento. Quando eles sabiam que o adversário era um mestre de xadrez, um especialista em estratégia, eles jogavam com o pé no freio, muito mais cautelosos. Paravam o jogo bem antes. 28% já paravam na primeira rodada e 36% na segunda. E esse outro gráfico aqui, ele mostra perfeitamente o lado dos enxadristas. Quando o oponente era um estudante, que eles talvez vissem como mais imprevisível ou menos racional, 37% paravam logo de cara. Mas quando o adversário era outro mestre de xadrez, um igual, esse número pulava para 69%. Eles esperavam pura lógica do outro lado e agiam exatamente da mesma forma. E é isso que nos joga bem no meio do paradoxo. Afinal, o que é ser inteligente nesse jogo? Pelo visto, não é só seguir a lógica fria e calculista. É muito mais sobre entender a psicologia do adversário. A jogada mais inteligente, no fim das contas, depende totalmente de quem está do outro lado. Então, a lição é a seguinte: se a gente acredita que o oponente é, digamos, não racional, que ele tende a cooperar, como os estudantes, a melhor jogada é deixar a lógica de lado e cooperar também. Agora, se a gente acha que o oponente é um robô lógico, como outro mestre, aí sim a melhor estratégia é ser um robô lógico também e parar o jogo o mais rápido possível. A conclusão do estudo resume isso de um jeito brilhante. Jogar de forma racional o tempo todo simplesmente não é a melhor tática. A verdadeira estratégia de mestre vem de conseguir ler o quão racional o seu adversário realmente é. Resumindo, o que essa análise toda nos ensina é que a estratégia de verdade de alto nível vai muito além da lógica pura. Ela envolve o que chamam de teoria da mente, que é basicamente a capacidade de entender como a outra pessoa pensa e prever como ela vai agir. A sabedoria não é saber a regra, é sim saber a hora certa de usar essa regra. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Esse jogo, no fundo, é um modelo para um monte de situações da vida real, né? Desde uma negociação no trabalho até relacionamentos. A grande lição é que, às vezes, confiar, cooperar e fazer algo que a lógica pura diria para não fazer pode, na verdade, levar aos melhores resultados. A pergunta de $1 milhão é: quando?